Alvo de vários clubes brasileiros nas últimas janelas, Claudinho acaba de deixar o Catar ao lado da família. Vídeo de hoje do canal do Nicola te ajuda a entender essa história. O Cruzeiro, numa rara lanterna do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro perdendo o Cássio para o restante da temporada, tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e a mais nova pesquisa envolvendo torcidas de futebol no Brasil. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Sobre Caio Jorge, pelo menos nos números, o melhor camisa 9 do futebol brasileiro, maiores campeões estaduais, últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Agora sim, bora falar sobre a mais nova pesquisa envolvendo times de futebol que estão na primeira divisão do futebol brasileiro. A primeira pesquisa divulgada em 2026 foi feita pela YouGov, uma empresa britânica com atuação em 55 países e que tem escritório em São Paulo desde 2021. Ao contrário da grande maioria das pesquisas, essa escutou pessoas através das redes sociais e de forma virtual. Foram 48 mil entrevistas que apontaram o Flamengo como o clube mais popular do país, 21%, seguido pelo Corinthians com 15%, o São Paulo na terceira colocação com 10%, Palmeiras aparece em quarto e nono, com 9%, perdão. Quinto lugar do Vasco com 6%, o Grêmio é o sexto time mais popular do país, de acordo com essa pesquisa, com 5%. Há um empate técnico entre Botafogo, Fluminense, Internacional, Bahia e Cruzeiro, todos na sétima colocação, com 4% das indicações. O Santos aparece em 12º, ao lado do Atlético Mineiro e do Fortaleza, 3% cada. Sport e Ceará tem 2%, Juventude, Bragantino, Mirassol e Atlético Goianiense com 1%. Você pode ter sentido falta de times importantes que figuram na elite do futebol nacional, mas esses são os números. Gostaria que você usasse o espaço para comentário e opinasse. O que parece para mim completamente fora da realidade é apontar o Mirassol com 1% da torcida, levando em consideração que o time do interior de São Paulo não consegue ser maioria nem mesmo na cidade de Mirassol. A gente assistiu recentemente ao Mirassol decidindo jogos contra Santos, contra Palmeiras e contra Corinthians, sempre em inferioridade. Ex-técnico do São Paulo, Hernan Crespo, é a mais nova possibilidade para o Cruzeiro em caso de demissão de Tite. Mesmo tendo sido campeão mineiro há menos de uma semana, o Tite está super pressionado. Isso se dá pela falta de resultados no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro caiu para a lanterna da competição depois da derrota para o Flamengo. No meio de semana são 2 pontos conquistados em 15 possíveis. Se o Cruzeiro tropeçar contra o Vasco nesse fim de semana no Mineirão, a tendência de demissão do Tite é gigante. E aí que vem o nome do Crespo, ele não era prioridade. Os dirigentes do Cruzeiro já entraram em contato de forma extraoficial com Marcelo Galhardo, ex-técnico do River Plate, e com Felipe Luiz, ex-comandante do Flamengo. As respostas foram as mesmas. Esses dois querem trabalhar no futebol europeu e vão aguardar por propostas do velho continente. Diante desse cenário, sem as duas prioridades, o Cruzeiro já começa a observar outras opções e uma delas é Hernan Crespo, técnico argentino que fez bom trabalho no São Paulo, foi demitido na última segunda-feira, inclusive vai ter direito a 3.900.000 reais de multa. Só para completar, antes de cair, o Crespo vinha de 7 vitórias, 1 empate e 1 derrota à frente do tricolor. Você, torcedor do Cruzeiro, gosta da ideia do Crespo? Já usa o espaço para comentário para registrar a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o Cruzeiro com péssima notícia. Cássio não deve mais jogar na temporada de 2026. O goleiro teve uma lesão multiligamentar no joelho esquerdo durante a partida contra o Flamengo e passará por cirurgia na próxima segunda-feira. O Cruzeiro não estabeleceu um prognóstico, mas imagina-se que ele não tenha condição de voltar em menos de 8 meses. Já estamos no terceiro mês do ano, daria para cogitar o Cássio, talvez em novembro e dezembro, tendência que ele reapareça apenas em 2027. Importante registrar que o Cássio se machucou aos 12 minutos do segundo tempo, lá do duelo contra o Flamengo, finalização do Emerson Royal, ele acaba sentindo o joelho esquerdo e não volta mais para o jogo. Cássio, que já havia reclamado de dores no joelho na semifinal do Campeonato Mineiro, Matheus Cunha, que havia estreado justamente na segunda partida semifinal do Campeonato Mineiro,
atuando por alguns minutos, agora assume a condição de titular, goleiro que havia sido contratado do Flamengo no fim da temporada passada. E a grande bomba da quinta-feira veio do Catar. O Al Saad informou que Claudinho deixou o país ao lado da sua família. Justificativa para essa viagem inusitada? Circunstâncias pessoais. Na nota, o clube afirma que segue em contato com o jogador e espera seu retorno a Doha o mais rápido possível. Antes de gravar esse vídeo, eu entrei em contato com pessoas próximas ao Claudinho e também com os seus representantes, ninguém quis se manifestar. Só vale a lembrança de que o Catar é um dos países que tem sido atacados pelo Irã, mas o campeonato Qatari, que chegou a ser paralisado, foi retomado nessa quinta-feira. E seu time, o Al Saad, joga nessa sexta-feira. Nicola, será que dá para imaginar o Claudinho jogando num clube brasileiro? Vale a lembrança de que a janela de transferências no Brasil para atletas do exterior se encerrou no último dia 3. E o fato de a competição por lá ter sido retomada, ainda que com possibilidade de ataques do Irã, reforça a tese de que ele poderia ficar. Não acredito que a FIFA permita ao Claudinho sair dessa maneira. Importante registrar também que o Claudinho troca o Zenit pelo Al Sadd por 20 milhões de euros. Seu contrato só se encerra em junho de 2029. Salário no Catar bastante acima da realidade paga para clubes brasileiros. Por lá, no Al Sadd, Claudinho tem 20 jogos, 5 gols e 7 assistências. É titular absoluto. Caberia no seu clube do coração? Já usa o espaço para comentário, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Quero falar agora sobre o Cruzeiro, lanterna do Campeonato Brasileiro. A vitória do Vasco contra o Palmeiras nessa quinta-feira jogou a Raposa para uma rara lanterna de campeonato nacional. Mesmo já tendo sido rebaixado para a Série B, foram bem poucas as ocasiões em que o Cruzeiro esteve na última colocação do Campeonato Brasileiro da Série A nos pontos corridos. Fui fazer esse levantamento e em apenas 2 momentos o Cruzeiro já havia estado na última colocação. Isso aconteceu na segunda rodada do Campeonato Brasileiro de 2015 e na 9ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2016. Nem em 2019, quando o Cruzeiro é rebaixado, a Raposa ficou na última ou na penúltima colocação. Importante contar que na Série B, onde o Cruzeiro esteve por 3 temporadas, foram 2 rodadas na última colocação. Isso aconteceu na primeira rodada de 2020. Você vai lembrar que o Cruzeiro perde 6 pontos por conta do não pagamento da compra de um jogador e inicia o campeonato com menos 6 pontos. Ele até vence na estreia, mas se mantém com menos 3 pontos na última colocação na segunda rodada. Com uma nova vitória, ele chega a 0 pontos, mas com saldo de gols 2 à frente dos adversários. E a segunda vez na Série B em que o Cruzeiro também foi lanterna aconteceu na segunda rodada da segunda divisão de 2021. É por causa da lanterna do Campeonato Brasileiro, campanha horrorosa no Nacional, que Tite corre risco de demissão. E um tropeço no final de semana contra o Vasco dentro de casa pode determinar a queda do ex-treinador da seleção brasileira. E aí, deixa eu até falar sobre um outro clube, deixa eu falar sobre o Cruzeiro, né? O Cruzeiro não vai admitir publicamente, o Pedrinho BH, inclusive depois do título do Campeonato Mineiro, chegou a dizer que é mentira, que cogitaram outros nomes, que o Tite estava super bem avaliado. A situação é completamente diferente e a gente tem que entender o que o cara fala. O cara não pode, no dia do título, dizer, olha, cogitamos de fato mandar o técnico embora. Mas a pressão para a demissão do Tite é gigante. Eu falei agora há pouco que o Dorival começa a ser fritado. No caso do Tite, a fritura é violenta, até porque o Cruzeiro está jogando fora o Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro não vai ser rebaixado, mas depois de 5 rodadas, com 2 pontos conquistados, o Cruzeiro está praticamente fora da briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Dá para dizer que está fora, talvez, né? Precisaria de uma arrancada espetacular. E o que o Pedro Lourenço havia dito é que vai depender dos resultados nos 3 próximos jogos. Mas se o Cruzeiro tropeçar contra o Vasco, jogo nesse final de semana no Mineirão, estou imaginando que o Tite já cai nesse final de semana mesmo. Uma semana depois de ter ganho o Campeonato Mineiro, algo que o Cruzeiro não conseguia desde 2019. A pressão é gigante. E aí, por isso que eu estou respondendo depois de ouvir sobre Marcelo Galhardo. Os 2 nomes mais desejados no Cruzeiro para a substituição do Tite, após o acerto do Leonardo Jardim com o Flamengo, são Marcelo Galhardo e Felipe Luiz. Os 2 desempregados, tá? O Galhardo desempregado desde que deixou o River Plate, o Felipe Luiz desempregado desde que deixou o Flamengo. Importante registrar que nenhum dos 2 deve aceitar propostas do Cruzeiro ou de clubes brasileiros. A ideia de ambos é assinar ou acertar o
ou virá reforços de times europeus, tá? Então, é por conta disso que já começa um zum em Belo Horizonte de que o Cruzeiro pode tentar Hernan Crespo, treinador que foi demitido do São Paulo no início dessa semana. Vou falar sobre Caio Jorge, o melhor 9 do futebol brasileiro na atualidade. Você duvida? Os números jogam todos a favor do centroavante do Cruzeiro. Ele foi, por exemplo, artilheiro do Campeonato Mineiro. Que aí, tudo bem, não teve concorrência de outros jogadores importantes, como Vitor Roque, Flaco Lopes, Pedro, entre outros. Mas Caio Jorge, na temporada passada, havia sido artilheiro do Campeonato Brasileiro e também da Copa do Brasil. São 3 torneios importantes consecutivos em que ele é artilheiro. No Campeonato Mineiro, artilharia com 7 gols. No Campeonato Brasileiro do ano passado, artilheiro com 21 gols. Na Copa do Brasil, artilharia com 5 gols. Mas o número mais importante vem agora. O KJ é o atacante da Série A com mais participações em gol desde a última temporada. Por participações em gol, entenda gols e assistências. O KJ tem 43 participações em gol em 57 partidas. Quem mais se aproxima dele é o Flaco Lopes, 42 participações em gol, só uma atrás, mas com 79 jogos. São 22 partidas a mais do que o KJ e um gol e uma participação em gol a menos, só para vocês entenderem a eficiência do centroavante, que teve oferta de 35 milhões de euros do Flamengo recusada na temporada passada. Só para completar o noticiário do Cruzeiro, registrar que Lucas Romero sofreu fratura na costela e virou desfalque da Raposa. Bruno Rodrigues, com estiramento muscular, também não poderá jogar as próximas partidas. Fala família, beleza? Mais um giro de notícias importantes para vocês, acompanhar nosso trajeto aí que é super importante para vocês não perderem o conteúdo. Então eu peço humildemente para você sentar mais devagar e sentar com força no like para você dar muita opinião da gente, tá falando para vocês informações de bastidor de mercado e finanças para vocês ficarem ligados, super informados, super antenados e super objetivizados sobre tudo que está sendo falado, combinado?